Olá, pessoal do mini curso Apropriação de Conceitos da Língua Portuguesa no Ensino Médio. Na aula de ontem, a Aline falou sobre predicado, só que a aula infelizmente não foi gravada, deu um erro na hora de fazer a gravação. Eu estou passando aqui para explicar para vocês o que é a classificação do substantivo, como é que funciona o predicado do substantivo, não, gente, desculpa. A classificação do predicado, o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá bom? Esse vídeo é para auxiliá-los a resolver os exercícios que a gente deixou, tá certo? Então vamos lá. O predicado é o termo da oração que contém uma declaração a respeito do sujeito. Então, para que serve o predicado? Ele serve para declarar alguma coisa sobre o sujeito, né? Por exemplo, Ana comprou flores. Ana comprou flores. Então, está declarando que ela comprou flores. Está dizendo alguma coisa da Ana, ok? Assim, como sujeito, ele possui um núcleo que contém a parte fundamental de sua significação. Ou seja, como eu disse na aula de ontem, o predicado tem um núcleo, o sujeito tem um núcleo. Na frase, Ana comprou flores, qual é o núcleo do sujeito? O sujeito é Ana. Então, o seu núcleo do sujeito também vai ser Ana. E comprou flores, que é o predicado. Qual é a frase mais importante desse predicado? Comprou flores. Comprou. Então, está indicando que Ana comprou flores, tá certo? Muito bem. Conforme esse núcleo, o predicado pode ser classificado de 3 formas. Então, você vai pensar o seguinte. O predicado, ele tem 3 classificações. Uma delas é a nominal, outra é verbal e outra é verbo nominal. Então, o que acontece? A nominal acontece que o núcleo do predicado é um nome. Então, na classificação do predicado nominal, o seu núcleo é um nome. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um pronome, ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, esse predicado nominal vai ser ligado ao sujeito por um verbo nominal, um verbo de ligação, que contém uma característica ligada a esse predicado. O núcleo do predicado nominal recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, o núcleo desse predicado nominal é o predicativo do sujeito. Vocês lembram que a Brenda deu uma aula para vocês sobre o predicativo do sujeito, né? Tá lá no nosso canal. Aí nós temos aqui o exemplo. As crianças eram espertas. Qual é o núcleo desse predicado? Não é a palavra espertas? Elas eram espertas. Então, se elas eram espertas, espertas é o quê? É um adjetivo. Está dizendo que essas crianças eram espertas. Então, a parte principal desse predicado é a palavra eram ou é a palavra espertas? É a palavra espertas. Então, dessa forma, sendo espertas e espertas sendo um adjetivo, a classificação desse predicado é nominal. Então, na frase, as crianças eram espertas, o predicado é nominal. Ok? Posso passar. Vamos lá. Crianças é o sujeito, eram é o verbo de ligação, é o verbo que está ligando o sujeito ao predicado. Espertas é o núcleo do predicado, é um adjetivo que contém uma característica ligada ao sujeito. Ou seja, espertas é uma característica daquelas crianças. Então, o verbo de ligação eram está ligando a característica do predicado ao sujeito. Aí, para vocês fica mais fácil. Todo predicado nominal tem um predicativo. E esse predicativo é a palavra espertas. Então, quando vocês pensarem em predicativo do sujeito, sempre será o que está qualificando ou caracterizando esse sujeito. A palavra espertas, no nosso exemplo, é o predicativo do sujeito nessa frase, tá bom? E essa classificação é nominal, predicado nominal. Aí nós temos outro exemplo de predicado nominal. A professora ficou feliz. Professora, o sujeito é o núcleo do sujeito, o sujeito é a professora.
professora é o núcleo desse sujeito. Ficou é o verbo de ligação, é o verbo que liga essa frase, liga essa característica. E feliz é o núcleo do predicado. Também é um adjetivo que está demonstrando uma característica dessa professora. Então, feliz é um adjetivo. Vocês estão lembrados que o que vai ligar o sujeito ao predicado? É um substantivo, um adjetivo ou um pronome, tá certo? Então, a professora ficou feliz. Ficou feliz é o predicado e o predicado nominal, porque está ligando o nome. O núcleo desse predicado é um nome, a palavra feliz. Compreendido? Aí nós temos aí, mostrando para vocês quais são os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar, no sentido de estado, tá certo? Pronto. Essa parte do predicado nominal está entendido, né? O predicado nominal, vamos voltar aqui só para vocês entenderem. O núcleo do predicado vai ser um nome, nos exemplos que a gente deu, espertas e feliz, sempre será um substantivo ou um adjetivo ou um pronome, tá ok? E lembrando que todo predicado nominal tem o seu predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito é a característica que está ligando a palavra ao sujeito. Então, as crianças eram espertas. Espertas é o núcleo do predicado e é o predicativo do sujeito, tá certo? Porque está dando uma característica a esse sujeito. Predicado nominal, ok, finalizado. Agora, o predicado verbal. Quando o seu núcleo é um verbo, seguido ou não de complemento. Então, aqui, as cerejeiras floresceram. As cerejeiras floresceram. Então, as cerejeiras é o sujeito, cerejeiras é o núcleo do sujeito, floresceram é o predicado e é o núcleo do predicado. Mas essa daí tá fácil, porque o predicado só é um, floresceram. Floresceram não é um verbo? É um verbo, florescer. Então, como esse núcleo do predicado é um verbo, então a gente tem aí um predicado verbal. Se eu dissesse assim, as cerejeiras floresceram pela manhã, será que floresceram continuaria sendo o núcleo desse predicado? Sim, porque aqui está dizendo, ó, quando o seu núcleo é um verbo seguido ou não de um complemento. Na frase que a gente tem aí para vocês, as cerejeiras floresceram, não tem complemento. Mas se eu colocasse as cerejeiras floresceram, gente, que palavra difícil. Floresceram pela manhã, aí eu teria um complemento que seria pela manhã. Mas mesmo assim, floresceram continuaria sendo o núcleo do predicado, portanto, se caracterizando o predicado verbal. Tá ok? Próximo exemplo, a criançada gostou da comida. A criançada gostou da comida. A criançada é o sujeito, o núcleo desse sujeito é criançada. Gostou é o núcleo do predicado. Gostou é o quê? É um verbo, o verbo gostar. Então, gostou, sendo esse verbo, sendo o núcleo do predicado, se caracteriza predicado verbal. Da comida é um complemento, porque aqui no caso a palavra gostou, o verbo gostou, ele rege um complemento, ou seja, ele precisa de um complemento para fazer sentido. Se eu disser a criança gostou, você vai me perguntar do que ela gostou, né? Imediatamente, porque você não vai ter compreendido a minha mensagem. Então, a criançada gostou da comida. Então, essa frase precisa de um complemento, mas mesmo assim, esse complemento não é o núcleo do predicado. O núcleo do predicado é um verbo, gostou. Tá ok? Acredito que tá dando para entender, né? Então, vamos lá. Devido ao verbo ser indispensável para a formação do predicado, ele é considerado, na maioria das vezes, o seu núcleo, por ser o termo fundamental da declaração. Eu falei uma frase lá no começo. Ana comprou flores. Ana comprou. Também comprou não precisa de um complemento, não rege um complemento, porque se eu disser Ana comprou, você vai me perguntar o que ela comprou. Então, Ana comprou flores. Comprou é o núcleo do predicado, então é um predicado verbal. Flores é simplesmente o complemento, para você entender a frase, tá ok? Pronto, essa parte também está fechada. Vamos lá em verbo nominal, o predicado verbo nominal.
Recapitulando, nós estudamos predicado nominal, quando o núcleo do pronome, substantivo, adjetivo ou pronome. E nós estudamos o predicado verbal, que o núcleo do seu predicado é um verbo, que vem ou não acompanhado de um complemento. Beleza. Agora o verbo nominal, quando o seu núcleo é um verbo e também um nome. Como assim? Vai ser um verbo, o núcleo desse predicado vai ser um verbo e também vai ser um nome, sendo que este último se trata de uma característica ligada ao sujeito ou a um complemento como objeto. Então, prestem atenção. O nome que vai estar ligado a esse verbo vai estar dando uma característica ao complemento. Presta atenção. O soldado voltou ferido. O soldado é o sujeito, soldado é o núcleo do sujeito, voltou é um verbo voltar, é um núcleo verbal que contém a ação fundamental do predicado. Voltou, ele voltou, então é um núcleo do predicado. E ferido é um núcleo nominal, ele não é um nome. Então, ferido é uma característica, né? Núcleo nominal que contém uma característica ligada ao sujeito. Então, presta atenção. O soldado voltou ferido. Quem voltou ferido? O soldado. O soldado é o sujeito. Voltou é o núcleo do predicado, é um núcleo verbal, que é um verbo voltar, né? E ferido é uma característica. Então, vocês vão pensar o quê? Quando o nome, você tem o verbo voltou ferido, voltou. Aí tem ferido, ferido é um nome. Quando esse nome está dando uma característica ao sujeito, você tem um predicado verbo nominal, porque você vai ter dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal. Que no caso, voltou é o núcleo verbal e ferido o núcleo nominal. Tá ok? Pronto, é só isso. Então, vocês vão conseguir agora fazer as atividades. Prestem bastante atenção, se tiverem dúvidas, nos procurem no grupo para a gente poder sanar, tá certo? Até mais tarde, no nosso próximo encontro das 18 horas, do nosso super mini curso que eu estou adorando.